Bom dia. Bom dia ao Café com Terapia de número 173. Com muita alegria. Eu sempre gosto de falar com muita alegria esses números, né? A ordem dos cafés, porque eles me trazem assim uma satisfação gigante. Deixa eu marcar o tempo. Enquanto o Instagram aqui está chamando as pessoas, eu vou falando um pouco sobre de você me seguir. Não só aqui no Instagram, né, se você já me segue, eu agradeço bastante, mas também lá no YouTube, porque lá no YouTube o YouTube vai entendendo, quanto maior o número de seguidores, o YouTube vai entendendo que é de relevância. Então, se você puder me seguir lá no YouTube, eu ficarei bastante feliz. Então, continuando a aguardar aqui um pouquinho mais, as pessoas entrarem, porque eu entrei 1 minuto antes, né? Mari Ferrari, querida, bom dia, nutricionista. Bom dia, Rô Santos. Rô Santos, segunda-feira aqui, presente, que coisa boa. Ah, que alegria vocês aqui. Eu estava dizendo antes de vocês entrarem que se você não me segue ainda no YouTube, eu peço para seguir, porque o YouTube ele vai entendendo que quanto maior o número de seguidores, né, maior a relevância. E também, quando você assistir algum vídeo meu lá no YouTube, eu peço para curtir. Curte e depois descurte se você não gostar do conteúdo que foi falado, né? Mas é legal sabe? Qualquer YouTube que você assistir, começa curtindo. Se você não gostar, vá lá e descurte, que é mais fácil você lembrar de descurtir no final ou na metade do que curtir ao final. Então, às vezes, muita gente assiste e dá poucas curtidas. Bom dia, professor Léo de Biologia, seja muito bem-vindo. Carla também, muito bem-vinda. Bom dia. E também tem mais pessoas que entraram aqui. O André, a Marga Pinheiro, que maravilha, que alegria, que satisfação. Eu tô aqui segurando essa bonequinha, que esse foi um dos presentes que eu ganhei ontem, né? Olha só, gente, todo feito à mão, de tricô. É um marcador de livros. Olha que legal marcar livros, né? Se você ainda aprecia leitura de livros em papel, eu aprecio ainda, mas então, olha, um marcador todo feito à mão. Eu amei, ainda mais que é da Frida Kahlo, né? Que é quem eu admiro demais a história dela. Então vamos dar início à nossa live de hoje, que é sobre a rejeição. Então, para quem não viu o Reels que eu coloquei agora cedo, eu disse assim, que ontem eu comemorei 57 anos de idade e é sempre uma alegria muito grande comemorar aniversário. É uma tradição da minha família, minha mãe com 7 filhos, mesmo com 7 filhos, mesmo com dificuldade financeira, a minha mãe, ela comemorava todo o aniversário de cada um de nós. Então sempre foi uma alegria muito grande essa comemoração. E vou continuar fazendo até eu estiver ali com os meus 90 anos. Então, e aí eu disse que nesse Reels, bom dia, professor André, eu comentei que o que eu não senti ontem foi rejeição, né? Assim, porque eu convidei algumas tantas pessoas para a gente fazer um piquenique ao ar livre, em que cada um levaria a sua toalhinha, cada um levaria o seu lanchinho, para a gente não ficar se misturando. É claro que na hora H, infelizmente na hora H, alguém levou uma toalha bem gigante e acabou todo mundo sentando em volta dessa toalha, que também, eu pensando aqui agora, é uma coisa que está no nosso inconsciente, né? Lá do tempo dos primitivos, né? De ficar em volta de.
Então, ou em volta de uma mesa, ou em volta de uma fogueira, né? Mas isso vem lá dos nossos primitivos. Então, eu não pude dizer nada, né? Não pude falar. Então, assim, quem se sentiu desconfortável ficou mais afastada, e mesmo usando máscara, mas aí você acaba tendo que tirar a máscara para beber. Ontem levaram vinho, foi maravilhoso também. Tira a máscara para beber, tira a máscara para comer e a gente acaba esquecendo. Enfim. Mas esse aniversário aconteceu, essa festa aconteceu, eu procurei não olhar para nada disso, eu olhei ao contrário, eu olhei pela quantidade de pessoas que veio me felicitar e me presentear, mesmo com a sua presença, né? Sem ter que ter. Uma querida amiga me colheu as flores do jardim da casa dela e ela fez uma mistura, ela colocou alecrim, ela colocou lavanda, essa florzinha vermelha que é uma rosinha, que elas cultivam lá no jardim da casa dela, e com um perfume maravilhoso. E isso aqui, eu faço uma analogia, né? Aqui ninguém rejeita ninguém. A flor num jardim, quando eu li isso uma vez, achei maravilhoso. A flor num jardim, quando ela nasce, ela brota a flor, que ela dá a flor, né? Que a flor nasce ali, ela não fica querendo que as outras não existam. Ao contrário, uma flor que nasce, os professores de biologia aí podem ajudar comigo, né? As flores que nascem, elas colaboram para o nascimento de tantas outras flores, né? Então, assim, essa quantidade de diversidade que tem nesse buquê, que essa minha amiga preparou para mim e me levou de presente, junto com o marcador de livros, ela representa essa não rejeição, né? Representa que nós podemos viver juntos sim. Só que isso aqui envolve também um outro tema que eu já fiz numa live, que é da diversidade. O tema da rejeição, ele traz assim, professor Léo, eu vou congelar aqui o teu comentário, porque senão eu perco ele depois, que vou começar a ler a partir do seu, viu? E eu agradeço desde já, né? Então, hoje é sobre a rejeição e as suas consequências. Esse sentimento de ser rejeitado ou rejeitada, ninguém quer sentir. Ninguém quer se sentir rejeitado ou rejeitada em nenhum momento da vida, né? Então, eu fiz uma lista aqui. Esse post que eu fiz, eu peguei na Wikipédia, que a Wikipédia há anos está cada vez melhor. E eu listei, né? Eu listei aqui assim 4 coisas que são comuns dentro de uma consequência psicológica com a rejeição, quando a gente se sente rejeitado ou rejeitada. E às vezes a gente nem está sendo rejeitada ou rejeitado. Às vezes esse sentimento está lá no inconsciente e aí qualquer uma ação que fazem conosco, esse sentimento guardado no inconsciente, normalmente na primeira infância, eu já vou falar sobre isso aqui, ele pula na nossa frente, assim, igual um bicho-papão, né? Ele pula, porque ele vem, e aí a gente adulto se retrai. Consequências psicológicas são, eu listei 4 apenas. A solidão. A solidão é uma consequência da rejeição. A pessoa que se sente muito rejeitada, ela se sente também solitária, né? Concordam comigo? Quanto mais você se sente rejeitada ou rejeitado, mais você vai se sentir uma pessoa solitária, acreditando que ninguém te aceita. A baixa autoestima também, ela fica muito forte, porque, gente, eu tô sentindo um campo aqui forte, tá me vindo um choro, isso aqui é coisa minha, tá? Tá me vindo um choro aqui. O sentimento de baixa autoestima, ele também é uma consequência da rejeição, né? Crianças que foram muito rejeitadas, adolescentes que foram muito rejeitados, em qualquer situação da vida, seja na família, que é o primeiro núcleo social,
esse adolescente ou essa criança rejeitada ali vai levar lá para a escola esse sentimento da rejeição. E aí eu vou falar mais aqui embaixo que esse sentimento de rejeição pode trazer nessa pessoa esse sentimento da baixa autoestima, que aí pode trazer, consequentemente, agressividade para a pessoa. Vocês que são professores e professoras e que ainda estão na lida com os estudantes, ou em sala de aula, ou professores de aula particular, é necessário tentar olhar a criança. Eu agora vou pegar essa bonequinha aqui da Frida, ó. Olhar a criança, entendendo que ela não vem sozinha para gente dar aula para elas, mas olhar a criança entendendo que ela traz com ela todo o sistema familiar dela. Eu já falei isso uma vez e vou ficar repetindo tantas outras, né? Então, assim, qualquer adolescente ou mesmo adulto que traz comportamentos agressivos, pode ter certeza que existe lá no inconsciente esse sentimento de rejeição que foi colocado em algum momento da vida. E, por fim, eu coloco aqui que existe também o sentimento da depressão. Então, a depressão, ele é um sentimento que mata. Ele pode matar. Ele mata sim. Porque é um sentimento tão forte de não se sentir, de se sentir um ninguém, né? A pessoa depressiva, ela se sente um ninguém, ela se sente com tanta dor, tanta dor nela de rejeição, que aí envolve a solidão, que envolve a baixa autoestima, que ela vai entrando num buraco e ela pode, inclusive, tirar a vida. E também a depressão, ela causa uma doença tão forte que dá complicações em órgãos da pessoa, em que essa pessoa, então, pode vir a perder a vida. Não por ter tirado a sua vida, mas porque a doença cresce, né? A doença da depressão, ela é cada vez mais debatida, esse sentimento, né? Tá bom até aqui? Tudo ok até aqui? Então vamos lá, continuando aqui com as minhas anotações. Também pode levar a rejeição, também pode levar a sentimentos de insegurança e uma maior sensibilidade a rejeições futuras. Então, já falei, vou falar de novo, acabei me antecipando, mas esse sentimento de rejeição que se tem quando se é criança ou adolescente, que a adolescência está ali terceiro setênio, né? 07, 14. Então, na terceira infância, tem ali a adolescência. Nós só nos tornamos adultos porque nós fomos crianças e porque nós fomos adolescentes. Por isso eu faço esse tratamento de terapia que envolve essas 3 fases da vida. Então, nós só somos pessoas adultas, porque nós fomos crianças e adolescentes. Não tem como escapulir disso, né? Eu já falei tantas vezes isso aqui no café e vou continuar a falar. Então, continuando aqui. Quando a pessoa tem um sentimento de rejeição muito forte ali na infância, pode trazer para ela uma sensibilidade tão grande, com medo de ser de novo rejeitada na vida futura. Né? A gente acaba ficando com medo de será que eu vou ser rejeitada de novo? Será que de novo eu vou acessar esse sentimento? Então vamos lá. Na infância, o que pode trazer? O que traz o sentimento da rejeição na infância? O que é considerado o sentimento de rejeição? A falta de afeto. Existem crianças, e a gente não pode pensar só no nosso, na nossa bolha social. A nossa bolha social, vão ter pessoas da mesma condição social, normalmente, vão ter pessoas com o mesmo comportamento social. Então a gente não pode pensar só na nossa bolha, né? A gente tem que
ultrapassar a bolha, olhar também além da bolha social. Então existem crianças que têm falta de afeto. Às vezes essa falta de afeto não é nem porque deixou de ser agasalhada ou de ser alimentada, mas é porque deixou de ser olhada, de ser vista mesmo com as demandas de necessidade da criança, né? Então a falta de afeto é também de ser desvalorizada e depreciada com frequência. Gente, eu tive sentimentos de, enfim, mais jovem, né? Eu tive sentimentos de rejeição, eu rejeitei alguns parentes pelo comportamento agressivo deles, né? Pelo comportamento agressivo dele. Mas hoje eu entendo que é porque depois eu fui saber, na idade adulta, eu fui saber que essas pessoas que eu rejeitei porque eram muito agressivas, elas foram muito depreciadas na infância. Sentadas à mesa de refeição, o pai bombardeava essa pessoa, né? E falava mal, e falava: você não vai ser ninguém na vida, porque você não estuda, por isso, por aquilo. Claro que eu, como terapeuta hoje, eu entendo que esse pai fazia isso para ver se conseguia alavancar essa pessoa, né, para a vida. Só que o efeito foi contrário. Essa pessoa acabou se envolvendo com drogas, com o álcool, e o álcool é uma droga, só que é uma droga lícita, né? Se tornando um alcoólatra, entende? Então, assim, depreciação com frequência é também um sentimento de desvalor. A pessoa se sente desvalorizada. Quem sou eu? A pessoa pensa, né? Então isso vai minando a mente, e o inconsciente vai ficando com o sentimento de rejeição. E aí traz o quê? Traz solidão, sentimento de baixa autoestima, agressividade, depressão. Continuando então, outro ponto: não receber elogios. Tem uma coisa que às vezes eu vejo, né? Lembrem que a trajetória da minha carreira como educadora foi na educação infantil, 28 anos dedicados à educação infantil. Eu vi às vezes muitas mães e muitos pais elogiando demais aquela sua criança. E depois eu levava para reunião de pais e mães, né? Dizia: olha, o excesso de elogios não é bom. Não é bom. A criança também precisa viver as frustrações, né? De também ser apontada para a criança o que não foi bom, o que não é legal ela fazer, que não é legal ela repetir, porque ela não tem só que ouvir só os elogios. Tem elogios em excesso também não. Mas não receber elogios nunca. Nunca receber elogios, sabe? Nunca receber algum sentimento de bacana, de, sabe? Ou se é uma criança ou se é um adolescente que tem dificuldade de apresentar coisas legais, tentar buscar cada coisinha legal que essa pessoa, criança ou adolescente, fizer e dar um elogio. Olha que bacana isso que você fez, nossa, não sabia dessa sua habilidade, entende? Isso são cuidados que a gente precisa ter quando a gente tem criança e adolescente em casa. E se você foi uma criança ou um adolescente que pouco recebeu elogios, é possível que o seu sentimento de baixa autoestima seja forte. E o sentimento de rejeição também. Continuando. Eu vi que tem um pedido de participação ao vivo. Hoje eu não estou podendo receber, tá? Hoje a lista está grande aqui. Eu nem vi quem é ainda que pediu. Mas a lista está grande aqui. E hoje é segunda-feira. Tem zilhões de coisas para fazer. Para minha mudança que acontece em 10 dias. Não receber atenção também. Não receber atenção é uma maneira também da gente se sentir rejeitada ou rejeitado, né? Às vezes a criança está ali assim, o pai fala, né? Eu vou trabalhar, aí sai. Aí a criança agarra nas pernas do pai ou da mãe e diz: ai, não, fica comigo. E aí o pai ou a mãe diz: não, mas eu preciso trabalhar.
Eu tenho que trazer dinheiro para casa. Então a criança sente que ela tem menos valor do que o trabalho. A criança não compreende que a necessidade de prover a casa, né? Ela não tem essa compreensão ainda. Então, o que ela vai entender? Que lá fora, na rua, que o trabalho do papai ou da mamãe, ele tem mais valor do que o papai ficar ou a mamãe ficar com ela. Entende? Então, qual é a dica? Abaixar, olhar nos olhos e falar, olha... Quando eu chegar, a gente vai brincar, eu quero ver tudo que você fez, a gente vai desenhar juntos, né? Para que a criança, ela vai entendendo que vai ter uma hora ali da vida que esse pai ou essa mãe vai conseguir olhar para ela. Ser pai e ser mãe não é brinquedo, não é brincadeira, é coisa séria. Né? Então, se você tem esse sentimento, se você se lembra que não recebeu atenção do pai ou da mãe na sua infância ou na sua adolescência, e se você carrega ainda esse sentimento de rejeição, é necessário terapia. É necessário, sim, meditação e terapia, autoconhecimento, para conseguir continuar a levar a vida, né? Como eu falei ontem, eu comemorei 57 anos de vida. Eu quero chegar aos 90 com muita lucidez e que a gente consiga chegar aos 90 com lucidez, com saúde e com esses emaranhamentos tratados. Né? A gente não precisa manter esses sentimentos, a gente não precisa com que as gerações futuras mantenham esse sentimento da rejeição, porque ele não faz bem para ninguém. Lembrei agora, porque eu mostrei as florzinhas que eu ganhei no início, né? E eu lembrei agora que tem um vídeo que eu recebi essa semana, que ele é comum até na internet, mas esse é recente, de uma pesquisa feita por biólogos, em que botaram numa escola uma planta protegida por vidro, né, dentro de um aquário, do lado da outra, a mesma planta. E o combinado com as crianças era assim, que fossem todos os dias numa para só falar palavras negativas, não se lembra quanto tempo durou, se foi um mês, se foi mais. E para outra planta, só falar coisas positivas. E é bonitinho o vídeo que as crianças botam o ouvido assim no vidro para tentar escutar a planta. Ao longo dessa data que foi predeterminada, a planta que só escutou coisas ruins, xingamentos, ela morreu, murchou. E a outra não, floresceu e ficou viva. Né? Então isso só prova, é uma das provas de que todos os seres vivos precisamos de atenção e de palavras boas pra gente, né? Bem, quando a pessoa também foi muito cobrada e muito criticada durante a sua adolescência ou a infância, né? E excesso de cobrança também traz o sentimento da rejeição. Olha a quantidade de coisa que pode trazer o sentimento da rejeição, né? Não receber atenção, preconceitos também. Preconceito de etnia, ou preconceito de condição social, ou preconceito porque a pessoa foi repetente na escola, ou enfim, qualquer tipo de preconceito. São sentimentos, são coisas que entranham na gente e que traz esse sentimento da rejeição. Bullying na escola. Quem nunca recebeu, quem nunca foi vítima de bullying na escola? Muitos de nós que estão aqui, os que são da minha geração principalmente, que não se tinha esse olhar, não se tinha esse cuidado, né? Bullying na escola. Gente, a escola é o segundo núcleo social. O primeiro núcleo é a família, o segundo é a escola. Então, a criança ou adolescente que recebe bullying na escola, pode ter certeza, a vida profissional vai ser um desastre se isso não for cuidado. Mais um gole da minha água.
Outro sentimento também é acreditar, a pessoa acreditar que se sente preterida pelos pais. Sabe, acreditar que, a minha mãe sempre preferiu aquela irmã. A minha irmã, a minha mãe ou meu pai sempre preferiu aquele irmão. Né? Sabe assim, a criança cresce com essa crença, pode ser uma crença limitante. Lembra que eu falei, acho que na semana passada, numa live, né, que eu disse assim que num vídeo que eu assisti de uma consteladora que ela falou com a mãe dela, né, mas você nunca deu tanta atenção para mim quanto você deu para fulana. E a mãe de avental largou as panelas e falou, mas minha filha, você sempre demonstrou que podia tudo, eu achei que você não precisava. E aí ela deu um abraço na filha, adulta já, a avó já. E aí essa filha apaziguou o coração. Né? Entendem? Então, às vezes, a gente cresce acreditando que é preterida ou preterido entre os irmãos. Só que não. Só que muitas vezes esse pai ou essa mãe vê que os outros precisam mais de atenção, porque eles também acreditam que esses outros filhos, eles são talvez menos fortes do que você, né? E aí a gente cresce acreditando nisso. E aí a gente, adulto, projeta em todas as nossas relações de vida. Bom, e ontem, nossa senhora, acho que hoje eu vou falar sozinha. Ontem, depois da minha comemoração lá, eu fui ver o Fantástico, né? E porque tinha uma chamada que me interessava muito. Eu já tinha preparado, agora tem todos os temas da semana preparados. Todos os posts já estão prontos. E hoje eu já sabia que era sobre a rejeição que eu ia falar. E aí anunciou que no Fantástico ia falar sobre rejeição paterna. Porque assim, se a criança cresce com um pai que tem dúvidas se esse filho ou essa filha realmente é filho dele ou dela, a criança sente. Eu já falei isso aqui, a criança tem antenas parabólicas, né? Tum, tum, tum. E ela capta essa energia e ela sente. Então ela se sente rejeitada também por esse pai. Só que no Fantástico ontem falou de fato, né? Mostrou de fato pais que foram embora, pais que não assumiram a paternidade e que só diante da lei, com prova de exame de teste, né, de paternidade, é que esse pai então olhou para o filho e disse, ok, você é meu filho. Gente, esse rapaz, que ele só mostrou homem, né, ontem, rapazes, esses rapazes, eles já estão com esse sentimento tatuados da rejeição. Eu quase que eu entrei em contato com o Fantástico, talvez eu faça isso, né, para oferecer gratuitamente tratamento com constelação familiar para esses rapazes, né? Porque é um sentimento que vai perdurar a vida. E quais são as consequências? Senso de pertencimento desestabilizado. Um dos casos que mostrou ontem foi uma criança em que parece que ela viu o pai ir embora e nunca mais voltou, e essa criança adotou um homem como seu pai, e depois esse homem acabou se casando com a mãe dele, parece que foi isso, né? E que lá no cartório conseguiu incluir no nome dele o nome desse novo pai também, em que ele fala, meu pai é esse que cuida de mim, que olha para mim. Aqui nos cafés, a gente já sabe, eu já falei várias vezes, né, que isso traz consequências enormes quando a gente exclui, principalmente quando a gente exclui o pai. Mas essa criança não tem essa consciência. Aquela mãe também não tem essa consciência, e nem esse homem que, com todo o amor dele por essa criança, aceitou entrar na vida dessa criança, né? Por amor, tudo isso é por amor. Mas olha a consequência que vai ter na vida futura desta criança de ter
porque ela já se sentiu renegada pelo pai. Então ela disse, eu quero um pai, então eu escolho esse, né? Então esse sentimento, ele é muito forte. Esse sentimento de se sentir rejeitado pelo pai. Pela mãe, um número bem menor, né? De pessoas que são rejeitadas pela mãe, mas existem. Existem mães que, pelo seu motivo, não conseguiram ficar com a sua criança. A gente falou sobre isso na semana passada. Se você não viu a live, tá lá no YouTube ou tá também aqui no IGTV. Esse sentimento da rejeição, do abandono, ele precisa ser tratado. Se é o teu caso, olha, gente, eu vou falar de novo, a minha agenda essa semana tá aberta. Eu ainda tenho vagas essa semana. Vem falar comigo. Vamos olhar para isso, porque as consequências são senso de sentimento de não pertencimento, né? Fragilidade frente a críticas. As pessoas ficam muito frágeis a qualquer crítica que acontece com elas. Seja pelo seu relacionamento afetivo, seja por relacionamento de amizade, seja pelos seus filhos, seja pelo seu patrão ou patroa, tem medo. E também outro sentimento é nunca se sentir uma pessoa vitoriosa. Por melhores coisas que estão acontecendo na vida, ela persegue nela esse sentimento de não vitória, porque foi rejeitada na infância ou na adolescência. Ansiedade também, já vou terminando a minha fala, tá? Ansiedade também, o sentimento de ansiedade, de insegurança. Normalmente, quando a gente abre uma constelação familiar, a gente vê essa pessoa com um sentimento de rejeição, caracterizado pela insegurança e ansiedade também. A propensão à agressividade, que eu já falei lá no início, né? E dificuldades em manter relações seguras e de confiança, pelo medo de se sentir rejeitada novamente. Uma vez eu tive na minha vida uma pessoa que o pai dele disse assim, eu vou comprar cigarros, e nunca mais voltou. Então foi difícil o meu relacionamento com ele, porque esse sentimento perdura nele, né? Já é um homem idoso, mas esse sentimento perdura nele, da rejeição. Então eu vou me dedicar a um relacionamento para ser rejeitado de novo? Então ele tinha dificuldades, ele tinha muitas dificuldades com isso. Mas nessa época eu não era terapeuta ainda, senão eu poderia ter ajudado, né? Dificuldades em dizer não. Por que tem dificuldade de dizer não? Porque pode vir de novo. Será que vai me rejeitar se eu disser não para alguma coisa? É um sentimento também que vem. E também essas pessoas que foram rejeitadas e tudo aquilo que eu falei lá atrás, elas podem também ir para uma fuga da realidade através das drogas, né? Que seriam as drogas ilícitas, as drogas lícitas como álcool, games, vícios em games, vícios em pornografias, tudo para sair da realidade que é o sentimento de rejeição. Vícios emocionais também. Gente, talvez isso mereça a live de amanhã à noite, né? Aprofundar um pouco mais nesse tema, porque é muito mais do que isso que eu falei em 33 minutos, é muito mais. Então o sentimento de rejeição, ele é um sentimento que merece ser cuidado, merece ser tratado. Tá bom então? Namastê, gratidão a todos que ficaram comigo aqui até agora. E agora eu vou ler os comentários de vocês, tá bom? E gratidão pela quantidade de coraçõezinhos aí que foram enviados enquanto eu falava. Vamos lá, a mais um gole do meu café. Não é café mais há muito tempo, é água. Eu preciso me hidratar pela quantidade de coisas que eu falo. Então vamos lá.
congelei aqui no professor Léo, né? O professor Léo fala, não sabia. Parabéns, professora. A senhora é luz em nossas vidas. Querido, muito obrigada. Grande presente de Deus tê-la conhecido mesmo que no virtual. Mas o bem-querer é real. Que amor, Léo. Muita gratidão, viu? Muita gratidão. A nutricionista, a Lavanda, Mari, isso aí. Eu fui presenteada ontem com esse arranjozinho de lavanda também. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia para Valéria, bom dia. Maria Doca também, né? Tá me seguindo agora, bom dia. Maurício, bom dia. O Maurício fala, o medo do abandono tem a ver, né? Tem, claro que tem, Maurício. Medo de ser abandonado, sim. Porque quando a gente tem o sentimento de rejeição lá no inconsciente da infância, esse sentimento de ser abandonado tem a ver com isso que eu falei agora, né? Como é assim? Às vezes a pessoa tem dificuldade de se relacionar, né? Com medo de ser abandonado de novo. Porque, e às vezes a pessoa de fato foi abandonada, mas às vezes ficou só numa crença da criança. Fisicamente, realmente ela nem foi abandonada, mas às vezes foi. Então, o sentimento da rejeição, ele está atrelado com o sentimento do abandono. Isso mesmo. Professor Léo fala... foi você que pediu, né, professor Léo? Que pena, hoje não dá. Vamos marcar esse encontro, professor Léo. Adoraria mesmo, viu? A Giane, bom dia, querida estudante que assina a Mandioca, maravilhosa, estudante agora de veterinária. Médica veterinária ela está se tornando, que maravilha. O Léo fala, fui rejeitado ao solicitar a participação na sua live. Estou deprimido. Brincadeira, professora, querido professor Léo. Deni Miranda, bom dia. E o Léo fala, só para te contrariar, isso aí. O Léo também fala ainda, esta pesquisa com as flores foi realizada mesmo, li um artigo a respeito, isso aí. E ainda mais você que é professor de biologia, né? Gente, olha, o professor Léo, ele dá aulas particulares, não sei se presencial, mas à distância. Cliquem lá no endereço dele se você estiver precisando de excelentes aulas de biologia, viu? O tema hoje é sensacional. Parabéns, professor, e obrigado, querido. E eu que agradeço a presença de vocês. Maria do Carmo, sou eu, isso aí. Jane fala assistir. Sou eu também, sou eu, é o quê? Eu congelei, né? E aí eu não vi sobre o que é. Mas é isso, a gente vai se identificando mesmo. Todo mundo. Quando eu preparei essa live, claro que eu me identifiquei e muito, com muitas rejeições que eu acreditei que eu tive. Né? Mas só que agora, com as constelações familiares, eu entendo que eu só acreditei. Mas na verdade eu não fui. Mas é porque para a criança, lembrem, a criança está muito fragilizada ainda e está muito forte a lealdade à memória de rejeição do sistema. Então é muito comum que a gente mantenha esse sentimento, né? A gente tem que cuidar mesmo. Maurício fala, acho que é forte e lindo este momento, Carla. Forte e lindo este momento. Ontem, Carla, sim, foi sim, foi muito lindo, foi. A comemoração ontem foi linda. Bom dia para Helena também. Maurício fala, quinta-feira passada fez 50 anos que meu pai faleceu. Talvez eu tenha sentido rejeição, pois ele escolheu partir. Sei lá. Pode ser sim, Maurício, ainda mais a forma como ele decidiu essa partida, né? Porque ele tirou a própria vida. Maurício, lembra assim sempre.
Sim, a criança vai sentir, vai ter esse sentimento de rejeição, sim, com as pessoas que tiram a própria vida. A criança vai ter esse sentimento, porque ela não entende. Também o pai e a mãe dessa pessoa também, né, os seus avós, o sentimento de se sentir rejeitado ou rejeitada, né? Mas quando é o filho ou a filha, principalmente, é um sentimento dolorido, né, Maurício? Então, é muito importante você continuar a olhar para esse sentimento que ainda vive em você e olhar mais para ressignificar essa dor. Tá bom? Tô com vagas essa semana. Se quiser falar comigo, me procura. Alessandra, bom dia. Maurício, é que eu vou lendo de cima para baixo, né? Então eu vou lendo ao contrário da ordem que vocês postaram. Por amor que eu tenho, por mais que eu tenha pedido para rezar missa e tal, o dia foi de muita reflexão. Tá, entendi. Agora eu entendi o que você falou lá atrás, isso. Mas é porque é uma dor mesmo, é uma dor, é uma ferida profunda, e quando essas feridas profundas, elas existem nesse nível, nossa, é necessário muita terapia, Maurício, muita. Não é pouca, sabe? É muita terapia mesmo. Além das meditações, além de Ho'oponopono, além de tantas outras ferramentas que a gente tem, né? Mas a terapia, ela é muito necessária. Sabe aquela terapia, se você não pode de uma vez por semana, mas uma vez a cada 15 dias? Ela é muito importante, tá bom? O Maurício fala, sim, muita luz, este sorriso teu, Carla, transforma, querido. Gratidão. A Jane fala, Carla, tem um afilhado nesta situação, entre aspas, com 7 anos. O casal ficou junto este período. 7. A mãe mudou-se com o menino e o pai fez exame e percebeu que não é pai de sangue, que não é pai biológico, né? Giane. Tá, deixa eu ver se você comenta mais alguma coisa aqui. A Rô me deseja muita luz e felicidade, gratidão. Regiane entrou. A Regiane continua. Este pai dedicou-se totalmente a esse ser. Que bonito, né? Ô, Giane, que bonito. O pai, então, mesmo entendendo que não era o pai biológico, ele dedicou, e é isso. Se é esse o nosso destino, e a criança não tem culpa nenhuma, né? Então vamos lá, vamos dar o nosso amor, já que esse pai biológico, por algum motivo, não pôde saber que era o pai biológico dessa criança, né? Desculpa. Bom dia, Rejane. De nada, professor Léo. Mari Ferrari fala exatamente isso. Acreditamos que fomos rejeitados, mas não fomos. Ressignificar tudo isso é trabalho de formiguinha. Isso aí, Mari. Mas é tão lindo, ela fala isso mesmo. É um trabalho de formiguinha ressignificar essas dores do abandono que todos nós temos, seja pela nossa existência ou seja porque nós nos identificamos com uma memória na ancestralidade. E é isso que a constelação familiar traz. Lembrando que a constelação familiar é fenomenológica, é um fenômeno aquilo que acontece quando a gente faz a constelação, né? É um fenômeno. Então, a gente precisa acreditar nisso aí, Mari, que é um trabalho de formiguinha, que não é em 1 ano, 2 anos, às vezes vai demorar mais, né? Gratidão, Mari, por esse comentário. Mari continua, estamos vivos e viver é amor.
e não rejeitar esse fato de que podemos espalhar amor, incluindo para quem nos rejeitou por algum motivo. Isso, que lindo, Mari! Isso aí. Essa rejeição que acontece na nossa vida, e às vezes ela de fato aconteceu, né? Essa pessoa teve um motivo para abandonar essa criança. E aí o que a gente faz com esse motivo que essa pessoa teve, no caso o pai ou a mãe? Acolher no coração. Acolher no coração. Porque não tem como voltar atrás. Esse pai e essa mãe vão continuar sendo o nosso pai e a nossa mãe. Para sempre. Gratidão, Mari. A Mari fala, aprendendo demais com você, e eu com você, minha amada, e eu com você. A propósito, já comecei a minha dieta hoje, viu? Conforme eu combinei com você, Mari Nutri. Estou nesse caminho de ressignificar e estou aprendendo demais. Gratidão, Marizinha. É isso aí. Bom, meus amores e amoras, então ficamos por aqui com 45 minutos, maravilhoso demais. A nossa sala cheia de gente bonita, ressignificando as nossas dores. Compartilhem com quem você acreditar que vale muito esse bate-papo hoje, viu? E amanhã, no Libélula Noturna, não teremos convidado. Será só comigo. E um tema que ainda não está decidido, mas talvez eu aprofunde nesse, às 8 horas da noite. Tá bom? Pode sim, Jane. Me chama no WhatsApp, por favor. Estou aguardando, tá bom? Um beijo bem gigante. Letícia Ferreira, assiste lá no YouTube ou aqui no IGTV. A gente está encerrando agora essa live maravilhosa com a contribuição de vocês, tá bom? Beijo gigante e até amanhã à noite. Tchau, tchau. O Prof. Léo fala, obrigado por essa live maravilhosa, professora. Essencial mesmo, para todo mundo. Então, compartilhe, tá bom? Gratidão. Namastê. Excelente dia.